Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Sistema Solar, hoje vamos falar um pouquinho sobre a Via Láctea e sobre as constelações. Então vocês já devem reconhecer essa imagem que estava lá no nosso vídeo da primeira aula, que representa a nossa galáxia, né? A Via Láctea. Nós vimos que o nosso Sistema Solar está localizado na Via Láctea, que é uma expressão que significa caminho do leite. No universo existem diversos agrupamentos de estrelas, astros, poeira cósmica e gases. Esses agrupamentos são chamados de galáxias, que têm dimensões e extensões enormes, né, nas proporções do universo. Em alguns locais onde há pouca luz visível, é possível a gente conseguir enxergar rastros da Via Láctea, que aparece para nós como um esbranquiçado no céu. Você pode observar a figura da página 114 do seu livro didático, que é justamente uma imagem, um pedacinho da Via Láctea que a gente consegue enxergar a olho nu aqui da Terra. Uma galáxia como a nossa Via Láctea tem em torno de 100 bilhões de estrelas. Então, além do nosso Sol, a gente ainda tem aí como vizinhos mais 100 bilhões de estrelas. Então, quando a gente está falando de uma galáxia como a Via Láctea, a gente está falando de extensões gigantescas e uma quantidade de astros imensa. Existem diversas outras galáxias identificadas pelos cientistas até hoje, né? A nossa vizinha mais próxima foi chamada de Andrômeda. Indo mais adiante um pouquinho, vamos falar agora sobre as constelações. As constelações surgiram a partir do imaginário do ser humano, que ficava observando o céu e formando figuras, ligando os pontos. Então, a partir dessas observações, surgiram diversas classificações. Isso de acordo com a proximidade das estrelas no céu e classificações feitas por diversos povos. Só que com o avanço tecnológico, descobriu-se que as estrelas de uma constelação não necessariamente estão próximas. Isso porque, quando a gente observa o céu, a gente não está vendo a estrela propriamente, mas na verdade a gente está vendo a luz que ela emite. Então, o que a gente observa no céu é o brilho dessas estrelas, não propriamente a estrela em si. Hoje em dia, os astrônomos reconhecem já a existência de 88 agrupamentos, ou seja, 88 constelações. As constelações mais famosas são as que existem na região do Zodíaco, onde localiza-se as constelações de Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixe e Ofilco. Ao longo da história, os diversos povos utilizaram essas constelações como uma forma de orientação no espaço e no tempo. Então, as estrelas serviram para a construção de diversos calendários em diversas épocas da história. A organização do trabalho agrícola, a navegação, né, a orientação náutica. Então, as galáxias estão no imaginário e na vida cotidiana de diversos povos ao longo da história, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, observava-se as constelações e nomeava-se as estrelas como deuses, com os nomes dos deuses, e aquilo tinha uma forte representação na religiosidade daqueles povos. Os povos indígenas também tinham uma forte ligação com o céu, principalmente com o céu noturno e as constelações. É importante a gente observar que confunde-se bastante a astronomia com a astrologia, né? Essas constelações do zodíaco, né? Áries, Gêmeos, está relacionado também na astrologia com os signos, né?
Então, na astrologia, acredita-se que existe uma relação entre o movimento dos astros e a nossa vida. Os astros teriam influência sobre a nossa vida. Só que a astrologia não tem base científica, né? Então, é uma questão de fé de cada um. Já a astronomia, ela sim tem uma base científica e não, para a astronomia, né, não existe uma relação entre os astros dos mais diversos tipos e a influência da nossa vida no sentido mais subjetivo, né? Então, os astros a gente sabe que tem uma influência física, né? Por exemplo, a Lua pode interferir nas marés, mas a Lua não teria influência sobre o nosso humor, por exemplo, sobre nossa disposição e etc. Então, pessoal, já seguindo aqui para a atividade, eu vou pedir que vocês, antes de mais nada, façam a leitura do seu livro didático, que é a nossa principal leitura, né? Então, entre as páginas 114 e 122, tem uma leitura muito interessante sobre as galáxias, sobre a nossa Via Láctea e sobre as constelações, né? Então leiam lá, conheçam um pouquinho sobre a constelação de Órion, de Escorpião, por exemplo. E em seguida, vocês vão responder a atividade da página 116, que fala sobre a Via Láctea e todo o descobrimento científico em torno da nossa Via Láctea. Depois, na página 124, a atividade 11, tem lá a bandeira do Brasil. O que tem a ver a representação daquelas estrelinhas que existe lá na nossa bandeira com as constelações? Aquelas estrelas foram colocadas de forma aleatória ou não? É uma pesquisazinha, curiosidade para a gente conhecer. Mais adiante, na página 125, a gente vai ver qual era a relação dos povos indígenas com as constelações. Então, também uma leitura muito interessante e umas questõezinhas bem rápidas para responder. E aí vocês devem estar se perguntando também sobre como a gente consegue identificar essas constelações no céu. Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade e já me fiz essa pergunta algumas vezes, né? Então, imagino que muitos alunos têm essa curiosidade. Então, hoje em dia, a forma mais simples de a gente olhar para o céu e identificar é através de aplicativos. Então, existem diversos tipos de aplicativos para celular, para tablets, computadores, que nos permitem fazer essa identificação olhando para o céu. Então, tem, por exemplo, o Skyman, o Planetário, entre outros aplicativos. Depois, com a descrição do vídeo, eu vou colocar lá alguns links para que vocês possam acessar e instalar se tiverem interesse, certo? Então, pessoal, muito obrigada. Bons estudos, boa atividade. Esse foi o nosso último vídeo e espero que vocês tenham tirado um bom proveito desses estudos ao longo desse ano, que foi tão diferente para todo mundo. A gente precisou se adaptar, a gente precisou se reinventar, mas espero que, apesar das dificuldades que a gente sabe que existe, vocês possam ter tirado um bom proveito. Gratidão por tudo. Um abraço. Tchau, tchau.